Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a você, as nossas vibrações de saúde, paz em sua casa, em seu lar, para toda a sua família. Temos em nossos programas, procurando dar ênfase às lições que Chico Xavier nos transmitia e nos transmitiu ao longo do tempo, lições extraordinárias sobre diversos assuntos, diversos temas, alguns temas até delicados. E no livro Chico Xavier, 70 anos de mediunidade, livro de nossa lavra, de nossa organização, que fizemos publicar há muitos anos atrás pela editora Didier, nós tivemos oportunidade de transcrever uma entrevista que Chico Xavier concedeu ao conhecido jornalista lá de Goiânia, o Batista Custódio. Ele vinha a Uberaba de quando a quando e Chico tinha muita confiança com ele. E o Batista Custódio publicou no Diário da Manhã de Goiânia uma entrevista. Ele publicou no dia 28 de agosto de 1988. Vejamos quanto tempo faz, não é? E perguntas atuais, perguntas sobre diversos assuntos, como, por exemplo, ele perguntou: existem muitos médiuns e curandeiros no Brasil, fora e dentro do espiritismo, fazendo diagnósticos, receitando remédios e operando doentes, recebendo dinheiro, vendendo água fluidificada e medicamentos fabricados por eles, enquanto garantem que operam espiritualmente seus pacientes. Deve haver uma maneira de se identificar o verdadeiro do falso. Realmente, né? O Brasil vamos dizer assim, é a terra dos curandeiros, né? Dos curadores, como também é a terra dos médiuns espíritas. Não significa que um médium de cura seja necessariamente espírita, não é? E Chico respondeu uma pergunta delicada, e nós temos visto aí, acompanhado pela imprensa, às vezes, tantas denúncias contra médiuns que se dizem curadores e que cobram alto, cobram diretamente ou às vezes indiretamente. Ele respondeu: creio que isso deve ser fruto da educação do sertanejo, daqueles que moram em cidades interioranas. O espiritismo nada cobra dos outros, não pode. Eles não deviam pagar nada. E também sou contra esta história de se meter o canivete no corpo dos outros, sem ser médico. O médico estudou bastante anatomia, patologia, então ele está habilitado a fazer uma cirurgia. Por que eu, sendo médium, vou agora pegar uma faca e abrir o corpo de um cristão sem ser considerado um criminoso? Eu já me operei 5 vezes e em todas as 5 vezes médiuns cirurgiões me ofereceram serviços. E me disse o Espírito Emmanuel: você deve ter vergonha de pensar em receber isso, porque assim como outros vertem sangue, usam éter, usam determinados remédios, tranquilizantes para melhorarem, você queria ficar numa cadeira de balanço? Nós nos recordamos até que Chico Xavier, ele tinha muito respeito pelo médium Zé Arigó. Tinha muito respeito.
até quando Zé Arigó esteve preso, ele foi visitar o José Arigó na cadeia. Mas ele falava que José Arigó era uma outra história. José Arigó era um médium extraordinário. E certa vez ele nos contou que o Arigó tinha dito a ele que poderia operá-lo daquele olho doente. Até parecia ser esta a especialidade de Arigó, não é? O Arigó disse que o Dr. Fritz queria mexer naquele olho doente, o olho esquerdo de Chico. Chico agradeceu muito, mas disse que não, que ele não se sentia animado em mexer naquele olho esquerdo, que ele estava fazendo um tratamento muito longo, desde Pedro Leopoldo, mas ele agradeceu muito. Mas fica aqui essa advertência de médiuns que surgem e de repente se dizem adeptos do espiritismo e nada conhecem da doutrina espírita, e muitas vezes nem mesmo os espíritos que se manifestam através deles conhecem alguma coisa de evangelho, conhecem alguma coisa de espiritismo. Porque não é porque seja espírita, muita gente diz assim, o guia do médium, às vezes ele está precisando ser guiado. Esse guia, às vezes, está precisando de alguém que o conduza, não é? E ele está se passando por um elevado espírito, um espírito de elevada hierarquia. Nós precisamos ter muito cuidado com essa história. Certa vez eu fui procurado por uma senhora, muitos anos atrás, irmã de minha tia. Ela me procurou e ela me chamava de Carlinhos, né? Criança, nós éramos conhecidos assim, Carlinho, né? Ô Carlinho, eu fiz uma cirurgia de um tumor no seio, com médium tal. Não vem ao caso aqui citar o nome. Com médium tal, ele garantiu que eu estava curada. E agora o tumor está crescendo. Eu sei que você é espírita, o que você diz? Eu respondi a ela, corre agora atrás do médico, vai para o médico, para o hospital. Vai agora correndo para o hospital. Não é? O oncologista, vai para o hospital. E ela foi para o hospital e teve que extrair, eu acho que até os 2 seios, teve que tirar os 2 seios. E o médium, levianamente, responsavelmente, disse a ela que ela estava curada. A nossa fé é raciocinada, a nossa fé não é uma fé cega. Em seguida, o Custódio Batista, lá do Diário da Manhã, perguntou, como educador cristão e estudioso de todos os problemas que afligem a humanidade, isso foi em 88, né? 88, isso tem mais de 30 anos, né? Quase 40 anos. Problemas que afligem a humanidade. Pode dizer-se a AIDS é uma doença kármica, provação, ou existe muito exagero? Porque quando surgiu a AIDS e a imprensa começou a divulgar o assunto, disse que era um castigo divino, era um flagelo de Deus, que aquilo era isto, que aquilo era aquilo, não é? Sempre levando para o lado do fanatismo, extrapolando no campo do misticismo, e o Batista Custódio fez essa pergunta. E Chico simplesmente respondeu, creio que há exagero no assunto. Porque quando a varíola entrava num conjunto de cidades, morria muito mais gente do que está morrendo com a AIDS. Creio que a ciência tem inteligência capazes de estudar esta moléstia e criar uma vacina contra ela. Vejamos, isso foi em 88. A vacina contra a AIDS já está aí, na fase final, experimental, mas já está aí, não é? Inclusive foi essa questão da pandemia do coronavírus que acelerou as pesquisas e os estudos em torno dessa vacina para a AIDS, não é? Aí Chico completou, não creio que a AIDS venha de Deus. Isso vem do próprio homem,
que não soube ainda preservar o seu próprio corpo. Muita gente falando que era um castigo divino, principalmente os fanáticos, os religiosos, fanáticos, dizendo que era um castigo de Deus. Aí o Batista Custódio insistiu. Então a AIDS não é uma doença punição da humanidade? Chico respondeu, ela não é uma doença punição, porque um dos grandes fatores dela é a falta de higiene, quer dizer, a falta de cuidado. O homem quer uma coisa aqui, outra ali, outra mais adiante, e numa delas ele encontra um negócio qualquer, não é? Então, é a questão da promiscuidade, não é? Da falta de vigilância, do excesso, da falta de equilíbrio, não é? O que pode acontecer quando, por exemplo, nós não tomamos cuidado de nos alimentar de uma comida bem feita, às vezes uma comida estragada, não é? Isso também ocorre, precisamos ter o devido cuidado, a devida cautela, não é? E o Batista Custódio diz assim, perguntou assim, não entende que, mais do que qualquer outra doença, a humanidade parece estar mais contaminada pela loucura atualmente? As pessoas não andam muito loucas? Essa pergunta poderia ser feita com mais propriedade hoje, né? As pessoas não andam muito loucas? Perguntou o Batista Custódio. E a gente tem a impressão de que o mundo realmente está louco, né? Vejamos aí o que está acontecendo agora lá no Afeganistão. Que coisa terrível, que coisa horrorosa, não é? O que está acontecendo em diversos países, ainda na Síria, ainda na Venezuela, não é? Em outros países, vários países. Aí Chico respondeu, o jornalista disse muito bem, porque nós todos estamos observando isto, mas precisamos perguntar por quê. Eu tenho perguntado a mim mesmo, por que é que o povo está perdendo o respeito ao poder da autoridade, perdendo o respeito aos que lhe dão trabalho? Então, essa falta de respeito à autoridade, ela vem se generalizando. Então, cheguei à conclusão de que tudo isso é falta de religião. Quer dizer, é falta de fé, né? Falta de fé em Deus. Se o homem estivesse cultivando a religião como se cultivava há 50 anos, em que as famílias faziam orações, umas ao meio-dia, outras à noite. Sou filho de uma mulher que me deixou quando eu tinha 5 anos. Mas toda noite, às 9 horas, ela acendia uma lamparina, não havia luz elétrica em nossa cidade, e punha-nos todos de joelhos para aprendermos a rezar. Não se falava o nome de Deus sem se ajoelhar. E olhe que pronunciar o nome de Deus ajoelhado dói para chuchu. Então vejamos que Chico também tinha muito bom humor, né? Tratando de assuntos sérios, às vezes para amenizar, ele recorria à descontração, ele recorria ao bom humor. Aí o Batista Custódio, aproveitando ali aquele momento de alegria, perguntou para ele assim, e como você consegue conciliar a doença constante com o sorriso permanente? Porque Chico estava doente, já na década de 80, né? Ele teve o primeiro infarto na segunda metade da década de 70, e ali os problemas começaram a se agravar, ele com 70 anos já, 75 anos, 80 anos, ele já tinha muitos problemas. Aí o Batista Custódio, intrigado com aquela alegria do Chico, como é que você concilia tanta doença constante com esse sorriso permanente? Aí o Chico respondeu, acho que a alma, um ser imortal,
Espírito, aliás, usa uma forma perecível, mas nós não somos o corpo. Nós somos o espírito que usa o corpo. E compreendo que aos 77 anos de idade, não posso ter um corpo de 20 anos, a menos que eu esteja alienado. Meu corpo tem que ser doente pelo próprio desgaste do tempo. Há pouco um rapaz em Sorocaba parou o carro na rua, deu marcha ré, depois disse: "Você é o Chico Xavier?" "Sou sim, seu criado." "Dizem que você está doente." "Tenho estado doente." "Que doença é a sua?" Aí o Chico disse assim, respondi: "São 77 anos." Quer dizer, o rapaz queria saber qual era a doença do Chico, né? Ele respondeu: são 77 anos. Claro, o corpo sofre o natural desgaste do tempo a cada ano que passa. É o natural desgaste do tempo, é uma coisa, é outra. Às vezes dá para trocar uma peça, consertar aqui, consertar ali, mas às vezes a máquina entra em colapso, né? E a conversa continuava descontraída. Essa entrevista foi feita lá no Grupo Espírita da Prece. Que palavras teria para os que estão devastando a natureza? Olha aí, outro assunto atual. Devastação da natureza, né? Que continua. Isso era uma preocupação da década de 80. Olha, década de 80, década de 90, 2000, 2010, 2020... já era uma preocupação, essa questão da devastação da natureza. Que palavras você teria para essas pessoas que estão poluindo rios, queimando matas, arando distâncias inteiras, sem deixar uma árvore em pé? Aí Chico respondeu: considero essa atitude lamentável e ainda temos fé em que os homens da governança hão de criar o Ministério da Ecologia. Criar agora, né, o Ministério do Meio Ambiente, né? Vejamos a visão do Chico, a profecia do Chico, né? O Ministério da Ecologia, com punições severas para quem derrubar uma árvore indevidamente. E hoje, realmente, embora continue essa derrubada de árvores, né? Embora continue, mas hoje o IBAMA, a Polícia Florestal, não é? Hoje em dia estão aí atrás e autuando e punindo e são obrigados a plantar muitas árvores. Quer dizer, ainda continuam, né? Ainda continuam, principalmente ao que nos parece, lá na Amazônia, com esse crime de devastação, porque a Amazônia é um estado, né? Amazonas é um estado maior do que muitos países, não é muito difícil vigiar aquilo tudo, policiar aquelas fronteiras, não é? Mas vamos avançando. Aí o Batista Custódio, mudando um pouco de assunto, perguntou assim: o que quis dizer São Pedro quando afirmou que o amor cobre multidão de pecados? Chico respondeu: eu não posso entrar no pensamento do apóstolo Pedro, mas o ensinamento é sublime, porque quando a pessoa ama, ela não vê defeitos, ela vê qualidades. Eu tenho visitado cadeias penitenciárias. Em média, visitava de 15 em 15 dias. Eram 900 prisioneiros. Visitei o Carandiru, Ana Leone. Eles todos foram companheiros nessa excursão. Nunca encontrei um companheiro que se dissesse culpado. Todos eram inocentes. Se o juiz ou a polícia não ajudarem a memória deles, vai cair tudo no esquecimento. E é claro, né? A gente nunca se considera culpado, não é? Nunca se considera. A gente se considera sempre inocente. A culpa, às vezes,
é do outro, né? E Custódio continuou com temas atuais. Falam atualmente muito em reformas no país. Vejam bem, década de 88, a reforma agrária, a tributária, que até hoje não aconteceu, a do sistema de governo, que até hoje também não aconteceu, essa reforma política, né, etc. Qual é, a seu ver, a grande reforma que precisa ser feita com maior urgência? Aí Chico respondeu: a doutrina espírita me ensina que a primeira reforma que eu deva me dedicar é a minha própria reforma, de modo que eu vejo os outros como eles foram criados por Deus, e não segundo a minha capacidade de maliciar. Então, enxergando as pessoas sem malícia, eu me sinto muito bem e encontrei um plano de reforma ideal. Quanto à reforma de caráter social, estão lutando com isso há mais de 4.000 anos e não conseguiram nada. De fato, né? Desde os tempos do Império Romano, desde os tempos do Cristo, e mesmo antes de Jesus Cristo, né? O povo judeu lutando com essa reforma social, com essa questão política, tentando conciliar as coisas, não conseguiram nada. E nós estamos vendo agora aqui no Brasil uma luta, essa luta por uma reforma política, essa luta pela harmonização daqueles que disputam o poder. Em seguida, olha aqui o que foi perguntado. Outra pergunta que parece que foi feita hoje, agora, há pouco tempo. Qual é o verdadeiro papel da imprensa? Uma pergunta dura, né? Qual é o verdadeiro papel da imprensa? Chico respondeu: a imprensa é a grande comunicadora. Sem a imprensa, nós estaríamos segregados em grotas e morros, com muito pouca diferença do indígena do princípio. Acredito que a imprensa consciente devia formar uma cúpula composta de seus próprios elementos mais responsáveis, pelo menos uma cúpula de 6 homens ou senhoras, para criticarem a matéria que tivesse que sair no dia seguinte, a fim de evitarem esses desequilíbrios que estamos vendo. Então ele não fala em censura, mas ele fala que deveria haver uma cúpula entre os próprios integrantes da imprensa, não é? Para estudarem a matéria, criticarem a matéria. Convém divulgar, ou assim, ou não convém? Qual é o resultado disso? Podemos amenizar a notícia e tal e coisa? E ele encerra dizendo: porque a censura oficial, nós não podemos crer nela, sem aquela frase, deixe passar. E se ela tivesse um conselho de imprensa, fora da autoridade ditatorial do presidente da República e dos ministros, se ela própria, briosa como é, entendesse de criar esse conselho em sua própria casa, os jornais teriam que mudar. E teriam mesmo, né? E quem sabe essa profecia do Chico ainda possa se concretizar. Um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro.